Olá, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre questões de competitividade. Perdão. Normalmente, a gente tem duas formas de competir. O Michael Porter, que é um grande estrategista, ele já dizia isso antigamente e isso vale até hoje. Ou a gente compete por valor, a gente tem algum valor, alguma coisa que faz o consumidor de fato querer pagar mais, ou a gente compete por preço. É muito comum a gente achar que tudo é preço, que todo mundo compete por preço. Mas eu vou dizer uma coisa para você, profissional liberal, que não deve se preocupar sempre em competir por preço, porque preço nem sempre é aquilo que vale mais. Eu vou contar uma história. Eu trabalhava numa empresa que tinha uma estrutura muito pequena e a gente precisava de um profissional liberal que nos atendesse, era um agente de viagens, mas que cuidasse de tudo, para todo mundo da empresa, porque a gente não tinha estrutura para isso. Então a gente contratou um profissional liberal que não era o mais barato, mas que fazia tudo para a gente. Então o que acontecia? A gente conseguia passar todas as demandas para esse profissional liberal e ele cuidava de tudo. Nesse caso, ele não era o mais barato. Se a gente tivesse estrutura e se a gente tivesse vocação, talvez nós da empresa fizéssemos tudo isso sozinhos. Mas a gente achou melhor fazer isso com um profissional que cuidaria de tudo, mesmo que custasse mais caro. Então, eu estou dando um exemplo, estou contando uma história verdadeira de uma situação em que não foi o preço que decidiu, e sim o composto do serviço prestado. Muita gente é profissional liberal e não cobra mais barato. Vou dar um outro exemplo, claro. Quantas vezes você já não foi ou não ouviu falar de médicos que não atendem pelo plano de saúde e que cobram cara a consulta e que estão agendados? Então, isso é decisão por preço? Não. Isso é decisão por valor. Então, eu só estou querendo fazer essa introdução para te dizer o seguinte: não é obrigatório competir por preço. Você pode competir por preço ou você pode competir por valor. Então, queria falar um pouco a respeito das duas possibilidades para você. Quando você tem, de fato, um valor diferenciador, quando você consegue, de fato, entender o que o teu cliente quer e você apresenta um serviço melhor ou um componente de serviço que vale... A sua moto aqui, né? Fez um fundo legal aqui, mostrou que eu estou fazendo aqui ao vivo mesmo. Quer dizer, não vai ser ao vivo quando isso for transmitido, mas hoje a gravação está valendo direto. Então, a moto contribuiu aqui com a sonoplastia. Muito bem, então se você, de fato, tem uma proposta de valor, você entendeu o que o consumidor quer, você conhece o consumidor, você tem um serviço diferenciado, você pode competir por valor. Você não precisa custar mais barato. Qual é a grande encrenca nisso daqui? O que é valor que de fato vale mais para o consumidor? Porque muitas vezes a gente acha que o que a gente acha mais importante, o consumidor também vai achar. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu seja um produtor de filmes. Então eu ganho a vida, por exemplo, sendo um produtor de filmes. Vamos dizer que eu conheço todo o cinema internacional. Vamos dizer que eu já vi, já assisti, já participei de festivais, já fiz isso tudo. Então eu me sinto muito preparado para poder, de fato, cobrar mais caro ou me mostrar mais importante. Se eu estiver sendo contratado por alguém que queira isso, a minha experiência, o meu background é valor. Eu vim de agência de publicidade. A gente várias vezes contratou profissionais mais caros porque eles conheciam as referências mais modernas, eles praticavam as referências mais modernas. Olha o alinhamento. O que era valor para nós, na agência de publicidade, era o valor oferecido por aquele produtor de comerciais. Nesse caso, houve um alinhamento, sempre havia um alinhamento nesse sentido, e a coisa vai muito bem. Mas vamos dizer uma coisa diferente. Vamos dizer que o teu cliente, nesse caso, é uma indústria que quer filmar alguns processos para poder usar em treinamento. O que eles querem aqui é uma boa iluminação, um bom enquadramento, uma sonorização se for necessária, às vezes nem é necessária, porque vai entrar a voz de um treinador falando. Nesse caso, ele não vai contratar um diretor ou um produtor de cinema ou de comerciais, porque o cara tem lá as melhores referências, conhece melhor o mercado. Ele vai contratar alguém que esteja disponível para filmar quando for necessário,
que consiga montar as cenas com uma certa velocidade e com um preço melhor. Por que eu estou contando isso? Porque uma mesma tarefa pode ser valorizada de uma maneira ou valorizada de outra. A mesma característica ou diferencial faz com que tenha gente que pague mais ou pague menos. Então, quando você é um profissional liberal e você quer competir sem ser pelo preço mais baixo, você quer competir oferecendo mais, você quer competir descolado do preço normal, você quer cobrar mais caro, você tem que ter alguma característica, alguma diferenciação que seja também valor para o teu cliente. Eu vou dar outro exemplo. E vou dar exemplo real, vou contar uma história verdadeira. A gente resolveu juntar os filhos para fazer um almoço em casa. A gente não mora no Rio, a gente mora em São Paulo, digo minha mulher e eu, e nossos filhos nossa neta moram no Rio, e a gente resolveu fazer um almoço de família, que é um tempão que a gente não ia no Rio para comemorar aniversários atrasados, etc. A gente resolveu contratar uma pessoa adorável, que sempre faz as coisas lá em casa. A gente até chama ele muito carinhosamente de Seu Coxinha. É isso mesmo, Seu Coxinha, porque ele faz uma coxinha maravilhosa. Eu não vou falar o nome verdadeiro dele. Mas aí a gente ligou para o Seu Coxinha e a gente falou assim: Seu Coxinha, é aniversário, a gente quer fazer uma feijoada para a família, a gente não tem o talento suficiente, só não quer cuidar disso para a gente? Agora, é uma feijoada, não é uma coisa muito requintada e tal. Então, beleza, ele fez um orçamento razoável e fez lá o... Então, nesse caso, o preço, a relação de quanto ele cobrou versus o que ele fez era muito importante, porque feijoada não é lá um grande quitute, não é uma coisa extremamente sofisticada. Muito bem. A mesma situação, noivado do nosso filho caçula. A gente também resolveu fazer lá em casa um encontro, uma festa, uma coisa bonita. Nesse caso, não era o preço que estava contando tanto, porque a gente queria um cardápio mais sofisticado, mais arrumado e etc. Nesse momento, a decisão foi pela pertinência, pelo requinte do cardápio. Vocês percebem? Então, a mesma família, agora é outro barulho, agora é um helicóptero. Se eu fosse famoso, eu ia dizer que é o nosso drone. Em vez de drone, a gente usa helicóptero para filmagem, mas eu não sou famoso e ninguém vai acreditar numa besteira dessa. Então, o que eu estou mostrando para vocês? O mesmo profissional, o Seu Coxinha, a mesma família, a minha família, duas situações diferentes. Numa, a gente brigou muito por preço, porque a gente queria uma coisa simples, que fosse razoável, para que a gente não tivesse que ir a um restaurante, ainda mais que estava início de pandemia, essa coisa toda. E numa outra situação, a gente queria requinte, ou seja, o que nos moveu na decisão foi diferente. Uma observação: o tal do Seu Coxinha, que já é o nosso amigo querido, ele é bom em fazer coisas mais simples, como uma feijoada, e ele é bom em fazer umas coisas mais sofisticadas, como uma espécie de um coquetel, de um noivado. E se ele não fosse? Pode ser, poderia ter acontecido, que a gente tivesse contratado um profissional liberal com uma característica para uma situação e um profissional com outra característica para outra situação. Estaria no mesmo. Porque numa decisão, o que contou foi: não queremos ir a um restaurante, queremos fazer em casa, mas o preço tem que bater. E na outra decisão foi: queremos uma coisa bacana, sofisticada, para as pessoas gostarem. Perceberam? São duas motivações diferentes nesse caso daqui. Então, eu estou contando para vocês que se você não tiver, de fato, um alinhamento com o valor do cliente, você não vai poder cobrar mais caro, você vai ter que competir por preço. Já já vou falar sobre preço, tá certo? Então, para fechar, você pode competir por valor desde que você entenda o que é valor para o teu cliente. Eu sempre costumo dizer que o valor só é valor se for valor para o teu consumidor. Então, pode competir por valor, nem sempre a gente tem que baixar o preço, desde que você entenda o que o cliente quer, qual é a dor do teu cliente. Esse é um aspecto. Mas acontece, eu vou contar uma outra história. Fui renovar o seguro do carro. Eu tinha um corretor que há muitos anos trabalhava para mim. Ele me apresentou um conjunto de alternativas de algumas companhias de seguro para o meu carro. Só que eu conheci uma outra profissional e ela me apresentou também cotação dessas empresas e o preço era mais baixo. Olha o que aconteceu nesse momento. A empresa que ia fazer o seguro do meu carro era a mesma, só que foi cotada com valores por dois corretores diferentes. Nesse caso, observem, se o produto é igual e o valor é igual,
o preço era muito importante. Aí vocês podem dizer o seguinte, não concordo, porque os corretores de seguros são diferentes. Se esse corretor que te apresentou um orçamento mais caro presta um serviço melhor, valeria a pena fazer com ele por causa do serviço. Eu concordo. Só que essa profissional que eu conheci me pareceu, e agora ao longo do tempo eu vejo que é verdade, que ela é tão boa quanto o meu corretor antigo. Então olha que interessante, o nível de serviço era igual. Nível de serviço igual, pelo menos na minha percepção. O seguro do carro é o mesmo, porque é o mesmo carro e eram as mesmas companhias de seguro. Nesse caso, eu não consegui perceber diferenciação de valor. O valor que estava sendo entregue era exatamente igual na minha forma de pensar. Então, eles competiram por preço. Ganhou o preço mais baixo. E isso é o que acontece em um monte de segmentos. Quando não existe de fato, agora vai passar um carro, ó, viu? Quando não existe de fato um valor que justifique pagar mais caro, a decisão vai para preço. E é o que acontece em mercados onde a prestação de serviço é muito semelhante, onde todo mundo faz a mesma coisa. Eu tinha falado aí do seguro. Seguro nem sempre é a mesma coisa. Muitas vezes a gente tem corretores que prestam serviços diferentes. Mas se acontecer, vamos imaginar, que todos os corretores façam o mesmo padrão, tenham o mesmo padrão, o que cobrar mais barato vai levar. Porque não vai haver nenhuma justificativa para o cliente pagar mais caro. Então, quando isso acontece, você vai ter que competir por valor. E não tem nenhum problema, eu errei, você vai ter que competir por preço. E não tem nenhum problema de você competir por preço. Você pode competir por preço. O que você tem que tomar muito cuidado é o seguinte, primeiro, vamos dizer que você fez um orçamento para o teu cliente com preço aqui em cima. Ele não concordou, ele argumentou com você e você subitamente botou o preço lá embaixo. Cuidado! Se você, com o mesmo serviço, você apenas reviu o orçamento e você fez uma mudança drástica, radical no preço, o teu cliente vai gostar, você abaixou o preço, capaz que te contrate, mas vai perder a confiança no teu preço. Porque se você cobrou aqui, ele reclamou, você cobrou ali, o que você vai pensar como cliente? Pô, peraí, como é que esse cara baixou tanto assim? Então o preço que ele me deu de primeira não era o preço verdadeiro. Então, muito cuidado. Então, a primeira coisa que eu falo para você, cuidado ao abaixar o preço. Se você compete por preço, já faz um orçamento bom para você ganhar logo isso e poder, de fato, ser contratado para prestar o serviço. Muito bem, é uma atenção que eu chamo a você. Segunda atenção quando você compete por preço. Não é verdade que quem compete por preço não possa prestar um super serviço. Não possa botar um puta valor no que está fazendo. Por quê? Porque como vários mercados hoje estão comoditizados, basicamente o serviço que se presta é o mesmo, você mesmo competindo por preço tem que apresentar um padrão de serviço muito bom. Então preço baixo não é desculpa para você apresentar um serviço ruim. Essa é a segunda coisa que eu queria chamar a atenção para você. Então observem só. Evocando Michael Porter, lá nos primórdios do marketing, quando ele já dizia que a gente tem que competir por valor e por preço, e de fato isso não mudou tanto assim, a gente apenas aprimorou as técnicas para apurar o que é valor, e a gente também percebe que mesmo quem compete por preço tem que entregar um bom valor, mesmo competindo por preço. A gente poderia adicionar aqui mais uma coisa e vocês poderiam me questionar, peraí, mas eu ocupo um nicho, eu sou profissional de um segmento de mercado. Ao ocupar um nicho, eu estou fora dessa discussão. Hashtag só que não. Mesmo que você ocupe um nicho, mesmo que você tenha um serviço segmentado, você seja um profissional liberal de um segmento específico, você também vai competir por preço ou por valor. Porque não existe mercado isolado do mercado total. A gente disputa a grana do consumidor, a gente fala que a gente disputa share of wallet, percentual da carteira do consumidor, e a gente disputa share of time, tempo, a gente disputa uma parcela do tempo do consumidor. Mesmo você sendo segmentado, no bolso do consumidor, você faz parte do universo de consumo dele. Então, muito cuidado, porque mesmo que você esteja sendo um ocupante de nicho, você também vai competir com outros ocupantes de nicho e vai ter que ser por valor ou por preço. Essa é uma discussão sempre fascinante.
vale a pena a gente pensar. E para acabar de embolar, eu acredito, isso é uma crença minha, que cada vez mais os produtos vão ter que oferecer muito mais valor em função do enorme conjunto de produtos no mercado. Os serviços vão ter que oferecer cada vez mais valor em função do enorme conjunto de serviços no mercado, e os preços tenderão a serem reduzidos, porque se tem muita competição, você vai ter que entregar muito, cada vez com menos preço. Cuidado, porque então você tem que ter custos muito controlados para poder não cobrar tanto, e ao mesmo tempo você tem que estar antenado nas boas propostas de valor e que mudam, porque o consumidor está sempre mudando. Aquilo que é valor para o seu cliente hoje pode não ser valor para o seu cliente amanhã. Então, vale pesquisar, vale conversar para poder afinar a sua proposta de preço com a proposta de valor. Para fechar, eu acredito seriamente no seguinte: quando o preço é menor do que o valor para o cliente, ele compra. Quando o preço é maior do que o valor para o cliente, ele não compra. Pensa nessa equação.